Numéro 9, o professor substituto. L'heure de la sortie. L'heure, aquele bem, a gente já treinou esse som hoje mesmo. L'heure de la, não é de, é de la sortie. Olha só, o E no final é mudo, pronuncia o I bem forte. L'heure de la sortie é ao pé da letra a hora da saída, é tipo a saída da escola, né? L'heure de la sortie, c'est l'adaptation d'un roman. C'est un thriller français avec Laurent Lafitte. É um ator que fez um filme que também estava no festival do ano passado, Au revoir là-haut. Tem também ele também fez Les Petits Mouchoirs. Les Petits Mouchoirs. Tem também a atriz Emmanuelle Bercot, que também é diretora e atua em filmes como Police et Mouroir. Dois bons filmes, assim, em francês também. Tem Pascal Grégory, que fez La Reine Margot, e quando eu vi a foto dele, eu sabia que eu conhecia de algum lugar, e é de uma série que está disponível na Netflix, que se chama Glacé. É uma boa série, não é a melhor série do planeta não, mas Glacé no Netflix. Olha só, gente, quanta dica de tantos filmes num lugarzinho só, tá? Vamos lá agora para 3 expressões, ou 3 palavras, né? Vocabulaire dentro da sinopse. A sinopse tal qual vocês encontram no Wikipedia, tá? Todas essas sinopses aí eu encontrei no Wikipedia. A primeira expressão é au fur et à mesure. Au fur et à mesure. O que quer dizer? Progressivamente, à medida que, aos pouquinhos, né? E também dá a ideia de proporcional, de proporcionalidade. Também dá a ideia de proporcionalidade. Au fur et à mesure que les jours passent, le professeur se doute. O professor, o professor substituto, ele foi lá para substituir um professor que tinha se suicidado. E aí ele percebe, progressivamente, au fur et à mesure que les jours passent, le professeur se doute que tout ne tourne pas rond. Então, que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar. Tout ne tourne pas rond. Porque, em tese, as coisas têm que girar fazendo um círculo, né? Fazendo redondo. No vocabulário da mecânica também, tipo, um motor que tourne rond é um motor que está funcionando bem, regularmente, sem nenhum problema. Mas também tem um motor que tourne pas rond. Também a gente tem situações ou pessoas, eu posso dizer, il ne tourne pas rond, lui. Quer dizer que tem alguma coisa fora do lugar. Não sei o que é, sabe? É o sentimento. Depois, tout ne tourne pas rond et ne va pas tarder à découvrir la vérité. Ne va pas tarder, quer dizer que vai ser rapidamente. Então, tarder é uma palavra que quando a gente vê, fica até fácil, né? Eu acho, assim, parece com português, né? Mas na hora que a gente está pensando em português, eu queria falar demorar. Demorar. Não vem a palavra tarder. Então, fica aí, tarder. Eu demorei a aprender francês. J'ai tardé à apprendre le français, par exemple.